Olá, Brasil! A tuberculose existe desde os tempos mais remotos. Múmias de 3.000 anos antes de Cristo já apresentaram vestígios da doença. Mas somente no século XIX é que surgiu a descoberta do bacilo de Koch, que é o causador da doença. A vacina só veio nos anos de 1921, quando foram vacinadas as primeiras crianças. Mas a tuberculose, a cada ano, apresenta 8 milhões de novos casos e 3 milhões de mortes. O Brasil, no ranking mundial da doença, ocupa o 18º lugar. Melhorou, mas ainda há muito o que se fazer. Nós vamos tratar deste importante tema hoje. Vamos falar sobre tuberculose. E a gente convida você a acompanhar o programa conosco. Eu sou o Álvaro Cruz e o Cabeça Pra Cima está no ar. A tuberculose já existe desde a pré-história e matava muito, pois não havia tratamento. Hoje, a situação é bem diferente, pois há cura. A doença é uma infecção causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e afeta normalmente os pulmões. Mas ela pode atacar o sistema linfático e circulatório, ossos e as articulações. A transmissão é feita pelo ar e os principais sintomas são tosse prolongada, cansaço, emagrecimento, febre e sudorese noturna. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os novos casos da doença caíram de 82.934 em 1999 para 70.379 em 22.008. Esses números apresentam uma queda de 27,58% em 10 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 22 países concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. Nos últimos anos, o Brasil pulou do 14º lugar para o 18º no ranking, o que mostra a eficácia do trabalho por parte do Ministério da Saúde no combate à doença. O Brasil apresentou um novo esquema de tratamento, o novo medicamento combinado, o DFC. A vantagem dele é aumentar o número de drogas de 3 para 4 em um mesmo comprimido e assim reduzir a quantidade de doses diárias. É importante ressaltar que o paciente deve levar o tratamento até o final, porque qualquer descuido, a doença pode voltar. Para conversar sobre esse tema, tuberculose, nós convidamos Alexandre Milagres. Ele é pneumologista do Hospital Municipal Rafael de Paula, aqui no Rio de Janeiro. Convidamos também Ana Cristina de Oliveira e Silva. Ela é enfermeira do Programa de Controle de Tuberculose do Hospital de Curicica, aqui também no Rio de Janeiro. E o nosso terceiro convidado é João Elias Ferreira Coelho. Ele é porteiro e já teve tuberculose 2 vezes e hoje ele trabalha como voluntário junto aos portadores de tuberculose na Rocinha, também aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença de vocês. Certo, o tema é muito importante e bastante informativo para toda a população. Eu mencionei na abertura do programa que a tuberculose existe desde sempre, a gente pode falar assim, né? Mencionei a questão das múmias descobertas no Egito, datadas de 3.000 anos antes de Cristo, tem múmias também descobertas no Peru, etc, etc. Durante muito tempo a tuberculose sempre matou muita gente e os tratamentos eram os mais curiosos possíveis, né? A ingestão de ervas exóticas, sangrias, e o mais conhecido deles era a tal da mudança climática, onde as pessoas portadoras de doenças migravam para lugares de clima mais ameno, ou à beira do mar, ou principalmente nas montanhas. No século XIX surgiram aí os sanatórios, verdadeiros spas para tratamento das pessoas. Mas a gente percebe, historicamente falando, né, na cronologia dos eventos, que só do século XIX para cá, com a descoberta do bacilo de Koch pelo infectologista inglês, o Robert Koch. Alemão, obrigado. O dado que eu tinha que era inglês. Anglo-saxão, vamos facilitar. Que partiu-se então literalmente para o caminho da cura, Mas por que em pleno século XXI a tuberculose continua matando tanta gente, já que há tratamentos, vacina e tudo mais? Por que tanta gente ainda morre de tuberculose em pleno século XXI? Como você disse, né, a descoberta do bacilo foi em 1882 e os primeiros medicamentos na década de 40 do século XX. Então a gente já tem aí em torno de 70 anos que a gente conhece os medicamentos e quase 130 anos que a gente conhece o bacilo, né? A tuberculose é uma doença muito complexa, porque ela não é só uma doença física, infecciosa, ela também é uma doença social.
E aí, nessa questão, a questão social é que repousa a resposta a essa sua pergunta. Quer dizer, a gente tem hoje formas de tratar e de curar a tuberculose, mas a gente ainda tem que trabalhar muito para evitar que as pessoas adoeçam, para, em as pessoas adoecendo, conseguir fazer o diagnóstico da doença mais rapidamente para diminuir a transmissão entre pessoas da bactéria, né? A bactéria, para ela continuar viva, ela precisa estar dentro da gente, dentro do ser humano. Ela precisa do ser humano para sobreviver e manter a espécie. Então, o fato que a gente tem hoje, pessoas que têm doenças, sintomas que começam hoje e o diagnóstico vai ser feito daqui a 6 meses. Isso não é um caso ou dois, isso a gente vê com frequência acontecer. As portas das unidades de saúde não estão necessariamente abertas, facilmente alcançáveis pelas pessoas. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de procurar o atendimento. Quando procuram atendimento, têm dificuldade de serem atendidas. Quando são atendidas, muitas vezes o profissional de saúde não está capacitado, não está alerta para pensar em tuberculose. Então ele trata uma série de outras coisas e não trata a tuberculose e nem investiga a tuberculose. Então, às vezes, você, durante esses 6 meses que a pessoa tem os sintomas, está transmitindo a doença e não foi tratada, ela pode transmitir a doença para entre 10 a 15 pessoas por ano. Ou seja, uma doença que a gente tem que controlar, né? O programa nacional e os programas estaduais e municipais se chamam programas de controle da tuberculose. Não são programas de tratamento da tuberculose. O controle é algo maior do que o tratamento. O tratamento é o indivíduo chegar, receber o remédio e ter a garantia da tomada do remédio e nas doses adequadas. O controle é muito mais que isso. Como o controle é falho, a resposta à sua pergunta, ela vem por aí. Por que que a gente sabe, conhece o bacilo, conhece os remédios e a doença continua matando 1.600.000 pessoas todos os anos? A gente então tem, o tratamento hoje está acessível, ele é eficaz, mas o controle da doença, ou seja, até haver o diagnóstico correto, até essa pessoa ter acesso aos medicamentos adequados, ela já contaminou muitas outras pessoas. Quais são os sintomas, Ana, que as pessoas devem ter cuidado e observar e desconfiar da possibilidade de uma tuberculose hipotética? Bom, os sintomas da tuberculose, né, são tosse por 3 semanas ou mais, emagrecimento. Tosse seca, aquela tosse... Geralmente produtiva, com muito catarro, tá? Mas a tosse seca também, né, deve ser um sinal de alerta para o profissional de saúde. 3 semanas, então, a pessoa tossindo, porque tem gente que fala assim, é uma reação alérgica. Pode ser um sinal amarelo. Pode ser, né? 3 semanas de tosse, esse indivíduo deve procurar uma unidade de saúde mais próxima à residência dele. Então, é a tosse por mais de 3 semanas, febre vespertina, né, que nós chamamos de febre à tarde, emagrecimento, a falta de apetite e o desânimo. Então, todo indivíduo com esses sinais e sintomas deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. Deixa eu ver se eu aprendi a lição de casa. Tosse por 3 semanas, com produção de muco, catarro, ou mesmo seca. Ou mesmo febre seca. vespertina, ou seja, no final da tarde. Falta de apetite, emagrecimento e desânimo, ou seja, aquela sensação de cansaço. De cansaço. A pessoa não tem ânimo para nada. Agora, se eles me parecem que são sintomas tão específicos e tão, digamos assim, claros de identificação, por que há essa dificuldade que o doutor Alexandre mencionou dos profissionais de saúde correlacionarem esses sintomas com o diagnóstico da tuberculose? O